Vamos resolver essa questão aí. Tirei ela do fórum PR2 e é uma questão de números complexos que vai lidar com maximização de distâncias e na minha solução a gente vai ver rotação de vetor ou de número complexo. Então você está lendo aí o enunciado, essas informações são breves, não tem muito o que extrair delas. A única coisa que você extrai é que a parte imaginária do Z é positiva e, portanto, o seno do seu argumento é positivo também. A gente sabe que dá para escrever um número complexo em função do seu módulo e do ângulo mais conhecido como seu argumento. E nesse caso eu vou arbitrar o argumento de Z como θ. O módulo exercício te dá, que é 5. Isso tem dois desdobramentos, que são... se a gente consegue escrever ele dessa maneira, pelas propriedades lá de potenciação de números complexos, você escreve Z ao cubo desse jeito, e Z a quinta, como eu estou fazendo aqui. E aí ele pede que você... Ele fala, na verdade, que a multiplicação do Z ao cubo por 1 mais 2i vai gerar um vetor cuja distância em relação ao vetor Z a quinta é máxima. E a gente vai escrever esse Z ao cubo 1 mais 2i dessa forma aqui, né? Cis de 3θ. E agora que entra a parte da rotação de vetor. Vamos imaginar que esse vetor aqui seja o 5 ao cubo 1 mais 2i. Isso aqui tem um ângulo φ, que você pode arbitrar, mais tarde ele vai ser útil. E aí, quando você multiplica por cis de 3θ, você só vai rotacionar esse vetor que a gente acabou de fazer com o ângulo de 3θ. Então você vai somar aqui esse ângulo de 3θ ao ângulo φ que a gente tinha anteriormente. E vai manter a questão do módulo, né? A gente só mudou a orientação angular dele. E, portanto, esse vetor aqui representa esse complexo logo acima, né? Então, Z ao cubo 1 mais 2i, nada mais, nada menos que é representado aqui. E aí ele pede que a distância do Z à quinta é máxima, seja máxima. Como que você faz isso? Bom, o Z à quinta ele tem que estar, digamos assim, diametralmente oposto ao Z ao cubo 1 mais 2i. Então isso aqui é o Z à quinta. E aqui fica claro que o ângulo é o quê? É de π 180 graus. Só que a gente sabe qual que é o argumento de Z à quinta. Quer dizer, ele vai ser φ mais 3θ mais π. Isso aqui é o quê? 5θ. Né? Se você sabe, se você não sabe, aliás, o argumento é medido no sentido anti-horário. E aí você tira que 2θ vai ser φ mais π. E disso você já tira duas constatações, que o seno de 2θ vai ser igual ao cosseno de φ, e o cosseno de 2θ vai ser menos seno de φ. Só que a gente sabe quem é cosseno e seno de φ. O φ ele é uma informação associada ao complexo 1 mais 2i. E por causa disso, fica bem tranquilo você calcular o seno e o cosseno dele, sabendo que ele está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. Você vê que o módulo desse número complexo vai ser raiz de 5, e o seno e o cosseno dele vão ficar dessa forma aí, né? Isso aí é matemática elementar. Beleza, então acaba que a gente de caneco descobre os valores de seno de 2θ e cosseno de 2θ. E por que descobrir isso aqui é importante? Por causa da pergunta do exercício. O exercício pede que você some a parte real com a parte imaginária do Z à quarta. Não sei se dava pra ver, acho que agora dá. Beleza. Só que, convenhamos, né? Z à quarta
a gente escreve ele como 5/4 que multiplica cis de 4θ. Só que cis de 4θ é uma notação que abrevia, na verdade, isso aqui. Cosseno de 4θ, que vai multiplicar i seno de 4θ. Que vai ser somado, aliás, com i multiplicado por seno de 4θ. E ele fala que o z² é escrito como c mais di. E fica claro que o c, na verdade, é 5 elevado a 4, que multiplica cosseno de 4θ. E o d, como parte imaginária, vai ser 5/4 que multiplica seno de 4θ. E por isso que a gente precisa de informações a respeito do θ. Só que como a gente já sabe o seno de 2θ e o cosseno de 2θ, essas perguntas têm respostas triviais. Eu vou copiar aqui a constatação do seno e cosseno de 2θ. Deixar aqui assim. Beleza. Vamos trabalhar agora nessa área aqui. Então, vamos primeiro pelo seno de 4θ, que é mais fácil, né? Seno de 4θ pode ser escrito em função de seno de 2θ e cosseno de 2θ dessa forma aí que vocês estão vendo. Isso aí também é matemática básica. O sinal dele vai ser trocado, né, por causa da negatividade do cosseno de θ, e vai acabar que a gente vai cair num triângulo bem conhecido, né, que é o triângulo 3, 4, 5. Porque se o seno de 4θ é escrito dessa maneira, a gente já sabe que o cosseno de 4θ ele vai assumir uma forma de 3/5, né? Isso aí é o triângulo 3, 4, 5 trivial. Mas, para determinar com certeza o sinal desse cosseno de 4θ, a gente lembra que o cosseno de 4θ ele pode ser expresso dessa maneira. E é simples, né? Você pega lá o 2, multiplica por cosseno ao quadrado de 2θ, vai dar isso aqui, subtrai 1, e isso fica claro que vai dar 8/5 menos 1, que é 3/5, com o sinal positivo. Então o sinal aqui já estava positivo, tudo bem. E pronto, né? Agora a gente tem ferramental suficiente para conseguir descobrir o C e o D. Então C é 5 elevado a 4, que multiplica cosseno, que é isso aqui, acabamos de calcular. Vai cancelar a potência do 5 elevado a 4 e vai ficar 3, que multiplica 5 elevado a 3, ótimo. E D vai ficar 5 elevado a 4, que multiplica o seno, como vocês podem ver aqui em cima, seno de 4θ, que nesse caso vai ser um número negativo. Então, vai ficar menos 5 à terceira, que multiplica 4. E temos um problema, olha só. Temos um problema porque temos um pequeno problema. O sinal vai ficar, na verdade, tá com um problema, porque nas respostas não tem respostas negativas, só positivas, e ali vocês viram que vai dar uma resposta negativa. Eu devo ter cometido algum erro aqui. Cosseno de φ. Bom, cosseno de φ tá certo. Bom, aparentemente tá certo, né? Eu acho que eu descobri o erro. O erro tá aqui. Na verdade, eu troquei várias coisas. Vamos ter que refazer grande parte aqui, pelo menos dessa análise do seno e cosseno de 2θ. Na verdade,
pelas fatorações de trigonometria, você vai ver que isso, na verdade, é menos seno de φ e aqui menos cosseno de φ, correto? Isso mesmo, agora tá certo. Vou arrumar aqui a escrita. Menos seno de φ. Bom, tá certo. E a gente sabe calcular seno e cosseno de φ, isso aí é trivial. Já tínhamos feito, só que eu infelizmente errei ali em cima. E isso vai implicar num seno de 2θ menos 2/5 e num cosseno de 2θ de menos 1/5. E aí, como eu disse, aquela discussão do cosseno de 4θ, ela vai se manter. E o que vai mudar aqui talvez seja o sinal. Na verdade, esse aqui vai ficar positivo, né? Porque vai ficar duas vezes que vai multiplicar o menos 2 sobre raiz de 5, que vai multiplicar o menos 1 sobre raiz de 5. E você vai ver que isso aqui vai dar 4/5 positivo. Né? Beleza. 4/5. E o cosseno de 4θ? Bom, reformular isso aqui. Cosseno de 4θ, dá para escrever ele em função de cosseno de 2θ. Dessa forma aqui, né? 2 cosseno ao quadrado de 2θ menos 1. E 2. O cosseno de 2θ é menos 1 sobre a raiz de 5, só que se você levar isso ao quadrado, tanto faz o sinal. E acaba que esse carinha aqui vai ficar negativo, né? Vai dar menos 3/5, como sendo o cosseno de 4θ. E aí a gente usa ali essas duas igualdades para achar C e D. No caso, como a gente quer terminantemente achar C mais D, você pode fazer isso aqui, né? Cosseno de 4θ mais seno de 4θ. Claro que isso aqui você poderia aplicar outras maneiras de resolver, mas eu achei mais conveniente achar eles separadamente. Então isso aqui vai dar 5/4 repete, né? O cosseno de 4θ a gente acabou de descobrir que é menos 3. E o seno de 4θ é 4. Então você ficou com isso aqui e vai ficar 5 elevado à terceira, né? Que vai multiplicar por 1. Você vai cancelar o denominador que aparece no 5, o 5 que aparece no denominador, com o 5 elevado a 4. E 5 elevado a 3, o que multiplica 1 é 5 elevado a 3, que costuma dar 125, que é a resposta A desse problema. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like aí, sei lá, compartilha e a gente se vê na próxima. Até!